15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais esse novo dia, 5 de novembro de 2020, uma quinta-feira, rezando e agradecendo a Deus mais esse dia que Ele nos concede. Ouviremos e meditaremos um pouco do Santo Evangelho. No Evangelho de hoje, nós vamos ouvir que Jesus nos lembra que somos importantes para Deus, que Deus nos ama e se alegra com cada irmão perdido que volta para junto dele. O santo do dia de hoje é Santa Isabel e São Zacarias, que são os pais de João Batista, o precursor. Lembramos também que hoje é o Dia Nacional da Cultura, criado em 15 de maio de 1970, pela Lei nº 5.579. Hoje é dia da língua portuguesa, dia do técnico em eletrônica e do escrivão de polícia. Hoje também é aniversário de inauguração da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai, a usina binacional. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do dia de hoje nos lembra que somos importantes para Deus. Ele tem um grande apreço por cada um de nós. Somos todos seus filhos e cada irmão afastado que retorna é motivo de grande alegria. Nossa vida é dom e graça de Deus, vivemos graças ao seu desejo e à sua bondade. Assim vivemos e morremos para o Senhor. Porém, nem todos têm esta consciência. Há os que pensam que vivem para si e por isso agem desta maneira, pensando somente em si mesmos, sem se preocuparem com os outros. Quando se tem esse tipo de comportamento, inviabiliza-se qualquer relação fraternal e comunitária. Ninguém se torna professor para ensinar a si próprio, mas aos outros. Ninguém é médico para si mesmo, mas para os outros. E assim sucessivamente com todas as profissões e vocações, pois isso é que dá sentido à nossa vida. Na comunidade, tudo o que fazemos deveria ser para o bem da comunidade, e não para nos vangloriarmos e sobressairmos diante dos demais. A essência do ensinamento de Jesus consiste nisso, doar-se para que os outros tenham vida. Foi o que ele fez por nós, dando-nos o exemplo supremo. Paulo nos lembra que Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, ou seja, para que a nossa vida esteja conformada à sua na plenitude eterna, que começa aqui nas nossas ações sociais e espirituais. Por esta razão, Paulo nos questiona: por que julgas o teu irmão? Por que o desprezas? Se tivéssemos ciência de que nossa vida pertence a Deus e que tudo o que fazemos é para Ele, não teríamos um comportamento desta natureza, não julgaríamos nem desprezaríamos nossos irmãos. Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra que não temos o direito de julgar ninguém, e nenhum ser humano merece desprezo,
Esse é o grande ensinamento do Evangelho deste dia. Jesus é criticado pelos fariseus e mestres da lei por causa da sua aproximação com publicanos e pecadores, isto é, com os marginalizados do seu tempo. Esses eram marginalizados porque eram tidos como impuros e pecadores. Quem deles se aproximasse se contaminava, tornando-se igual a eles. Essa visão preconceituosa criava uma sociedade excludente, que legitimava a marginalização e a exclusão, algo contrário à vontade de Deus, o qual não quer que se perca nenhum de seus filhos. O Senhor vem mostrar o erro deles e age de modo contrário, indo ao encontro dos marginalizados, os acolhendo com amor. Acolhido o amor de Jesus, lhes dava sentido à vida. Assim, em vez de ser contaminado pelo pecado deles, Jesus os contaminava com seu amor, pondo um fim à marginalização e exclusão, porque o amor é maior do que qualquer pecado. Neste contexto, são contadas as duas parábolas que encontramos nesse Evangelho, a da ovelha perdida e da moeda perdida. Ambas têm o mesmo objetivo, que é levar as pessoas a entender quão importante é ir ao encontro daqueles que se desviaram do caminho ou que foram colocados para fora do caminho de Deus. Trazê-los de volta é fundamental e nisso consiste, ou deveria consistir, a missão de todo cristão. Quem não acolhe os pequeninos, os marginalizados, os pecadores de nossos tempos, não pode dizer que segue a Cristo, pois seguir a Cristo é seguir os seus exemplos. Jesus dá uma grande lição aos mestres da lei e fariseus e justifica as suas ações. Cada vez que conseguimos que alguém mude de vida, se converta às coisas de Deus, há uma grande festa no céu. Diz Jesus ao afirmar que haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Diante disso, peçamos ao Senhor que nossas ações sejam de fato cristãs, para que possamos ir sempre ao encontro de quem precisa e façamos algo para mudar a vida dessa pessoa que necessita de ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Os santos do dia de hoje são São Zacarias e Santa Isabel. Pelo próprio relato bíblico, descobrimos que viviam na aldeia de Ain Carim e que tinham laços de parentesco com a família de Nazaré. Em Lucas, capítulo 1, versículo 6, diz: havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua mulher pertencia à descendência de Araão e se chamava Isabel. Conta-nos o evangelista São Lucas que eram anciãos e não tinham filhos, o que acabava sendo vergonhoso e quase um castigo divino para a sociedade da época. Sendo assim, recorreram à força da oração. Por isso conseguiram a graça que superou as expectativas. Anunciando pelo anjo Gabriel e assistido por Nossa Senhora, nasceu João Batista, um menino, com um papel singular na história da salvação da humanidade, pois ele será grande perante o Senhor e será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele conduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Assim está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 15. Depois do salmo profético de São Zacarias, onde ele, repleto do Espírito Santo, profetizou a missão do filho, perdemos o contato com a vida do casal, que sem dúvida permaneceram fiéis ao Senhor até o fim de suas vidas. Assim, a Igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente, reconhece o exemplo deste casal para todos os casais, já que ambos eram justos diante de Deus e cumpriam todos os mandamentos e observâncias do Senhor. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar,
atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.